Zorro, um ícone da cultura pop dos anos 60, cruzando fronteiras na América Latina? Pois é, em 1960, os atores da série embarcaram em uma turnê que mudou o cenário do entretenimento na região. Uau, isso é fascinante! Como essa turnê impactou a percepção do Zorro e da cultura americana na América Latina? Bem, é uma história e tanto. A turnê do Zorro em 1960 foi um marco na internacionalização das séries de TV. Imagina só, os atores saindo dos estúdios de Hollywood e mergulhando na diversidade cultural da América Latina. Foi um choque cultural e tanto. E como o público reagiu? Quer dizer, o Zorro já era popular por lá? Oh, sim, o Zorro já era um fenômeno na América Latina, graças à dublagem local. Mas, você sabe, ver os atores ao vivo era algo completamente diferente. Pensa só, em muitos lugares a TV ainda era uma novidade. Ver seus heróis em carne e osso era quase mágico. Nossa, dá pra imaginar a emoção. E, como eles lidavam com a barreira do idioma. Imagino que deve ter sido um desafio e tanto. Pois é, essa é uma ótima pergunta. Provavelmente tinham intérpretes, mas sabe como é? A linguagem do fã é universal. Um sorriso, um abraço, um autógrafo, essas coisas transcendem qualquer barreira linguística. E bem, isso criou uma conexão muito mais profunda entre os fãs e a série. Interessante. E você acha que essa turnê teve algum impacto na indústria do entretenimento local? Sem dúvida. Olha só, essa turnê abriu os olhos dos estúdios para o potencial do mercado latino-americano. Depois disso, houve um aumento significativo no investimento em dublagem e distribuição de séries estrangeiras na região. E quem sabe pode ter até inspirado alguns produtores locais a pensarem mais globalmente. Faz sentido. E em termos culturais, como o Zorro, um herói americano, foi recebido em diferentes países? Essa é uma pergunta complexa, viu? O Zorro, mesmo sendo um produto da cultura americana, conseguiu ressoar profundamente com o público latino-americano. Em cada país, ele era visto de forma um pouco diferente. Em alguns lugares era mais o herói romântico, em outros, o justiceiro social. Isso mostra como as histórias podem transcender fronteiras quando tocam em temas universais. É verdade. E pensando no contexto político da época, como essa turnê se encaixava na política da boa vizinhança dos Jerusalém? Você tocou num ponto crucial. Veja bem, mesmo que não fosse uma iniciativa oficial do governo, essa turnê certamente se alinhava com os objetivos da política da boa vizinhança. Era uma forma de promover uma imagem positiva dos hebreus na América Latina através da cultura pop. O Zorro, lutando contra a injustiça, de certa forma, reforçava os valores americanos. Interessante. E como você acha que o público latino-americano lidava com essa dualidade? Um herói que admiravam, mas que também representava a cultura americana. Olha, essa é uma questão fascinante. Eu diria que, para muitos, o Zorro transcendia sua origem americana. Ele se tornou um símbolo mais universal de justiça e coragem. Mas, você sabe, não podemos ignorar que essa turnê também era uma forma de expandir a influência cultural do Zorro na região. Era um equilíbrio delicado entre admiração e, bem, uma certa cautela em relação à influência cultural estrangeira. Faz sentido. E em termos de impacto na cultura popular local, houve alguma mudança visível? Com certeza. Olha só, após a passagem da turnê, houve um boom de crianças brincando de Zorro nas ruas. Imagina só Avaré, uma cidadezinha do interior de São Paulo cheia de mini-zorros correndo por aí. E não era só coisa de criança, não. Muitos adultos adotaram o estilo do personagem, usando mais preto em suas roupas ou até mesmo deixando crescer aquele bigodinho característico. Nossa, que legal! E falando em Avaré, como essa turnê chegou a cidades menores como essa? Pois é, isso é algo que surpreende muita gente. A turnê não se limitou às grandes capitais. Eles fizeram um esforço consciente para alcançar cidades menores também. Isso mostra o alcance e a ambição dessa excursão. Pensa só na logística disso em 1960. Provavelmente usavam uma mistura de transporte aéreo para as distâncias maiores e muito transporte terrestre para chegar às cidades do interior. Uau! Deve ter sido uma aventura e tanto. E como eram os eventos em si? O que os fãs podiam esperar? Essa é a parte mais legal. Pelo que sabemos,
Era uma mistura de tudo um pouco. Imagina só, eles provavelmente faziam pequenas apresentações, mostrando algumas cenas de luta coreografadas ou diálogos famosos da série. Depois, rolava uma sessão de perguntas e respostas com o público. E claro, muitos autógrafos. Parece incrível. E o impacto a longo prazo? Como você acha que essa turnê influenciou o cenário do entretenimento na América Latina? Olha, o impacto foi profundo e duradouro. Primeiro mostrou para os estúdios o potencial do mercado latino-americano. Isso levou a mais investimentos em distribuição e dublagem de séries estrangeiras. Mas não só isso. Essa turnê pode ter sido a semente para o crescimento da indústria de entretenimento local. Quem sabe quantos futuros atores, diretores ou produtores não foram inspirados ao ver o Zorro ao vivo? É uma perspectiva fascinante. E pensando nos dias de hoje, que lições podemos tirar dessa história do Zorro? Essa é uma ótima pergunta para encerrarmos. Olha, eu diria que a grande lição é sobre o poder da conexão pessoal. Mesmo na era digital, há algo mágico em ver seus ídolos de perto, em ter uma experiência tangível com algo que antes só existia na tela. E bem, também nos lembra do poder das histórias em unir pessoas de diferentes culturas. O Zorro, mesmo sendo um produto da cultura americana, conseguiu tocar profundamente o coração dos latino-americanos. Realmente são lições valiosas. E como você acha que uma turnê assim seria diferente se acontecesse hoje? Essa é uma pergunta e tanto. Hoje, com as redes sociais, seria uma experiência completamente diferente. Teríamos selfies, lives, tweets em tempo real. A interação seria muito mais imediata e abrangente. Por outro lado, talvez perdesse um pouco daquela magia e exclusividade que a turnê de 1960 teve. Mas, você sabe, o importante é manter vivo esse espírito de conexão e compartilhamento cultural. Sem dúvida. Bem, parece que chegamos ao fim da nossa viagem no tempo com o Zorro. É verdade. E que viagem, hein? Do interior de São Paulo às grandes capitais da América Latina, seguindo os passos do Zorro. Espero que nossos ouvintes tenham se divertido tanto quanto nós, explorando essa fascinante história da cultura pop. E quem sabe, talvez isso inspire alguém a desenterrar outras histórias incríveis do nosso passado cultural. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. E lembrem-se, assim como o Zorro, todos nós podemos ser heróis das nossas próprias histórias.